pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 7 de março de 2024. E o mercado opera hoje com viés negativo depois do primeiro dia de depoimento do presidente do Banco Central no Congresso americano e de olho na decisão de juros que sai lá na zona do euro na agenda de hoje. Na Ásia, o fechamento ficou misto, com o Japão em queda, depois que saíram mais notícias de que o Banco Central japonês pode reverter a política de juros negativa, depois que os dados sobre os salários no Japão vieram acima do esperado. Já na China, hoje o movimento foi de alta leve, refletindo os dados da balança comercial, que vieram acima do esperado nessa quinta-feira. Na Europa, o viés hoje é de queda, com o mercado lá aguardando pela decisão de juros do Banco Central Europeu, que sai hoje. Além disso, os investidores europeus também estão de olho nos indicadores de atividade, com a Alemanha sinalizando queda nas encomendas às fábricas para o mês de janeiro. Indo para os Estados Unidos, ontem o dia foi de alívio. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones subiu 0,20, o S&P subiu 0,51 e o Nasdaq fechou com alta de 0,58%. O destaque do dia foi a participação do presidente do Fed no Congresso americano, em que ele falou que espera que o Banco Central corte juros esse ano, mas ele enfatizou que precisa de mais dados para que confirmem que a inflação segue na trajetória de queda. Nos indicadores, ontem o relatório ADP veio abaixo do esperado, o que ajudou a aliviar um pouco da cautela dos investidores, e o relatório JOLTS, assim como a publicação do livro Bege, vieram também dentro do esperado, o que também ajudou a manter o viés positivo na sessão. Hoje o mercado deve acompanhar mais um dia de depoimento do presidente do Banco Central lá no Congresso americano e também deve aguardar pelo relatório de emprego mais importante que vem nessa semana, na sexta-feira, que é o payroll. Fora isso, na agenda de hoje também vão sair os pedidos de seguro-desemprego semanal e o volume de importação e exportação lá nos Estados Unidos. Vamos atualizar as bolsas, S&P Futuro subindo agora 0,08, Eurostock 600 subindo 0,23, lá em Londres o FTSE está caindo 0,20. No Japão, hoje o Nikkei caiu 0,74% e na China, o Xangai Composite subiu 0,44%. O DXY está caindo 0,16%, enquanto os juros de 10 anos no mercado americano caem 0,07%, que está agora na cotação 4,10 no anualizado. O petróleo também está caindo agora pela manhã, o Brent agora caindo 0,60, com o barril cotado a 82 dólares e 48 centavos. Hoje o petróleo operando em queda depois de ter fechado com alta ontem. O preço da commodity ainda bastante sensível às expectativas de quedas de juros nos Estados Unidos e ao nível de atividade econômica lá na China. Já o minério de ferro fechou com alta nessa madrugada na China, lá em Dalian. Hoje o minério subiu 1,83% e fechou a sessão chinesa cotado aos 123 dólares e 64 centavos a tonelada. Por aqui, ontem o Ibovespa fechou também com uma alta de 0,62%, e ontem terminou o dia nos 128.890 pontos. O dólar ontem caiu 0,2% e terminou cotado aos R$ 4,94. Na parte de indicadores, ontem a produção industrial de janeiro caiu 1,6%, abaixo do esperado, e nas ações os destaques positivos ficaram com as blue chips, com a Petro e com a Vale, principalmente, que ontem fecharam com alta em meio à melhora dos sentimentos sobre as commodities. A Vale ontem teve uma alta de 1,3%, mesmo com a queda no minério de ferro lá na Ásia. Esse movimento de alta com a Vale veio principalmente com a notícia de que o Banco Central chinês pode cortar ainda mais os depósitos compulsórios dos bancos, o que aumenta os estímulos econômicos por lá, enquanto a Petro ontem subiu mais de 2%, acompanhando a valorização do petróleo no mercado global e também na expectativa pela publicação do balanço da companhia que vai sair hoje. Quem acabou subindo mais percentualmente dentro do índice Bovespa foi Pão de Açúcar, ontem com uma alta de quase 7%, isso depois que a empresa acumulou aí uma queda de quase 22%, principalmente depois do anúncio de que a empresa vai realizar uma oferta subsequente de ações que pode chegar a R$ 1 bilhão. Na queda, quem acabou se destacando mais foi Casas Bahia, que ontem caiu quase 15%, isso depois de ter valorizado mais de 14% no acumulado do mês de fevereiro. O outro papel que ficou como destaque negativo foi a PetroRecôncavo, que ontem caiu quase 7%, depois que o balanço da empresa que foi publicado trouxe uma queda de 54% no lucro líquido da empresa no último trimestre do ano passado. Para fechar, na agenda local, hoje o destaque deve ficar para a divulgação do resultado primário no setor público, com a expectativa de mercado de que esse número venha com um superávit de quase 100 bilhões de reais nesse mês de janeiro.
Bom, no final do dia, na temporada de balanços, o destaque deve ficar para a divulgação do resultado da Petrobras, que vem depois do fechamento de mercado e que deve chamar bastante a atenção dos investidores. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.